Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor. Nesta série estou falando sobre os 50 anos de lançamento da revista literária Protótipo, revista que foi muito importante no início de minha carreira como escritor. Na contracapa deste número há uma espécie de chamamento às pessoas para que elas conheçam os novos autores, os novos escritores, poetas da literatura brasileira. E coloco ali o Zé Alexandre Marino, Antônio Barreto, Paulo Regis Silva, que eram dos autores da Protótipo que já haviam conquistado alguns prêmios literários até aquele ano, e incluindo ali dois paranaenses que se tornaram grandes amigos, né, que é o Rui Werneck de Capistrano e o Domingos Pellegrini Júnior. Como nas edições anteriores, neste número também foi aberto o espaço para autores de fora, autores que não faziam parte do chamado Grupo EMA, autores que vieram de Recife, como o Heber Fonseca Santos, de Guaxupé, o José Francisco da Silveira, o Leônidas Azevedo, que nós conhecemos em Passos, já estava de volta a Salvador, Bahia, Ronaldo Botrel, que era de Belo Horizonte, e também Jefferson Ribeiro de Andrade, que é de Paraguaçu, um grande amigo nosso, proprietário da gráfica Copibel em Belo Horizonte, que publicava a Protótipo. Inclusive, na quarta capa deste número, há uma propaganda do livro dele no Carnaval, Confete e Serpentinas, este aqui. Uma novidade nesse número é que parte de contos foi dedicada a mim. Está lá escrito, ó. Para Marco Túlio Costa, que dobra as asas do tempo e bate as esquinas do mundo. Uma referência, né, ao meu volume de contos Por Quem as Esquinas Dobram, sobre o qual já falei neste canal. Naquela época eu reuni meus contos e me inscrevi ao Prêmio Fernando Quinalha, que era promovido pela União Brasileira de Escritores, da qual fazia parte a Estela Leonardos, grande autora, grande poetisa, tradutora, e que havia já feito um elogio a esse volume, mas cujos contos jamais foram publicados em livro desde aquela época. Nesse número, como no anterior, eu funcionei como ilustrador. Ilustrei o conto O Monstro de Gravata, do meu amigo o engenheiro Antônio Rogério Daniel, e o conto Mus Ratos, de Heber Fonseca Santos, além de ilustrar o meu próprio conto, O Tabelião e a Mulher do Coronel F. N. Putifa. Ao contrário dos contos publicados nos números anteriores, esse é mais extenso, por isso não dá para lê-lo. Vou fazer apenas um comentário, explicar o que foi esse conto e, se der, ler algum trechinho, tá? Existe uma referência bíblica que fica clara desde o título. Potifa é personagem bíblico, é um comandante, e está lá em Gênesis 39, quando José é vendido a ele, passa a trabalhar na casa desse comandante e ganha toda a confiança desse grande comandante egípcio. Acontece que José é descrito como um homem atraente, um homem bonito, e a mulher desse comandante se sente atraída por ele e tenta seduzi-lo, mas ele resiste. E ela faz isso dentro dos aposentos dela, e quando ele se retira, se nega, ela segura a capa dele e usa essa capa para o acusar de ter invadido seus aposentos, e por causa disso o comandante egípcio encarcera José. Bom, e na história do conto, o que acontece? O conto se passa numa pequena e fictícia localidade chamada Taquarussu, e, curiosamente, a cena é observada por um cão que não tem nome, é só chamado de cão cachorro. Quando eu reli esse conto depois de 50 anos, me ocorreu a seguinte lembrança.
na fazenda do meu tio lá em Pains, lá na região da Farinha Podre. Quando ele foi ter o primeiro filho, provavelmente ele pediu ao meu pai que o ajudasse a escolher um nome. E meu pai, que gostava de um nome atrapalhado, sugeriu, eu não sei se baseado no poeta alemão Heinrich Heine ou no outro de língua alemã, mas nascido na Tchecoslováquia, sobre o qual já falei aqui nesse canal também, Heine Maria Rilke. De qualquer forma, a gente falava Heine. E o Heine nasceu, só que os empregados da roça não conseguiam falar o nome dele, achava aquilo muito esquisito e passaram a chamá-lo só de menino. Aquela criaturinha andando ali é o menino. Ele chegava na certa, ó menino, menino para cá, menino para lá. E quando o irmão dele mais novo nasceu, também recebeu um nome um pouco fora do comum, digamos assim, Leslie. Eles passaram a chamar de Leinho. Cresceu ouvindo todo mundo chamar aquela criatura de menino. E ele se referia ao próprio irmão como menino. Era um menino que era chamado de menino. Só isso, né? E era curioso, quando chegava lá, ele ia perguntar assim, onde está meu irmão? E falar, não, cadê o menino? Alguém viu o menino? Era muito engraçado. Bom, voltando à história. A cena é observada pelo cão-cachorro, que vê um sujeito chegar, descer ali na porta da casa, limpar as botinas antes de entrar na casa, tomar um café, e o cão passa a observar a conversa dos dois homens. Então nós entramos na história pelo olhar de um cachorro. Um vai a se abrir com o outro, finalmente vai dizer sobre a vida dele, por que ele chegou até aquele lugar, e ele vai contar o grande vexame a que ele foi submetido, quando, num outro lugar, que ele não revela, que ele trabalhava para o coronel Fabiano, que tinha como esposa Mariana, que supostamente era uma esposa muito devotada e fiel. Contudo, vai acontecer a ele o que aconteceu a José. E essa esposa do coronel, que ela diz que é um sujeito mais velho, que já não sei o quê, que ficava muito ausente, e com essas desculpas rodeia o sujeito, mas o sujeito, por se considerar uma pessoa de confiança do coronel, de dentro da casa, não posso fazer uma coisa dessa, eu não vou trair a confiança do coronel. E, evidentemente, ela fica aborrecida e o denuncia ao coronel como se tivesse tentado seduzi-la. Eu vou ler alguns trechinhos só para perceber o tipo de linguagem. Me pareceu muito diferente de tudo que eu havia publicado na Protótipo até então. Ele tem uma coisa meio regionalista. Cão-cachorro ouviu. Eram 4 ou 3 animais, contou. Não era tropa de carga, era coisa particular. As tropas, de costume, passavam pela hora do almoço. Era coisa particular. O rincho perto da entrada. Reconheceu. Era seu Onofro. Latiu. O fazendeiro desceu vagaroso. Do oleado que trazia nas costas, respingou no chão molhado o restinho da viagem. Enquanto o tabelião não abria a porta, ele ia raspando o barro da botina numa enxada encavada num toco. Lá dentro, Hilarino veio arrastando um par de chinelas. Onofro olhou a porta que ia se abrindo aos arrancos. Sou eu. Tem um café quente? Eita chuva! Entra, entra, disse o tabelião, saindo de lado. Onofre entrou na sala escura. A conversa parece que não teve começo. Onofre não sabia se ele ou Hilarino começou, mas Hilarino contava a sua vida. Era estranho, depois de tanto tempo ele se abrindo. O seu Hilarino? Sim, falou o coronel. Rapaz educado, cumpridor de serviço, é moço de confiança. Meio esquisitinho, mas é gente boa. Mariana parou de jantar de repente. Você é quem pensa. Fabiano, eu já estava esquecendo. Da semana passada para cá, o seu Borges vem me olhando de um modo muito suspeito. Anteontem, ele apareceu aqui com desculpas de arrumar uns negócios e foi ficando. Eu reparava. Ele não tirava o olho de mim. Mas você estava dando em cima da mulher do coronel?
Eu não, seu Onofre. Ela é que vinha com conversa em cima de mim. Dizia que o coronel estava ficando velho, uma bobageira. Queria que me queria. Eu tirava o corpo. Afinal, não era um homem de confiança? Quando cruzei a praça, indo para a casa do coronel, estava sendo vigiado. Estava todo mundo esperando na entrada da vila. Ele e os capangas. Era só o vigia dar sinal. Lógico que ele pensou que eu estava indo por causa do bilhetinho amoroso. E a mulher? Fala logo, homem de Deus. Cão cachorro adivinhou. E Larino deve ter desmontado. Quem aguenta? Nem cachorro. Aí, quando eu dei por mim, já estava no quarto, só de cirola, Rodolfo. Vixe, a mulher era fogo. Vixe, aconteceu o pior. Eu ali com a Mariana e chega uma tropa de mais de 100 capangas. Na frente, a anatomia do coronel Fabiano Nogueira. Procurei minha roupa. Cadê? A danada tinha jogado pela janela sem eu ver. Fiquei doido. O coronel vinha subindo a escada. Correr pela porta da cozinha tinha que passar pela sala. O coronel me via. O recurso era enfiar num quartinho de despejo que se ligava ao quarto. O desgraçado era nu de esconderijo escuro de breu. Que remédio! Pulei dentro do barril sem ver. Deus do céu, era o tal barril? Era, seu Onofre, se era. O quartinho escuro, o barril no rumo da porta e o coronel entra quarto adentro. E o cheiro do barril, coisa horrorosa, as porcarias me dando pelo queixo. Eu só com os olhos de fora, espreitando. Tudo preparado para me pegar. Os dois fingindo, discutiam. Aí ele tira uma bruta da garrucha e grita: "Se eu achar esse miserável, eu mato!" E disparou um tiro no quartinho adentro. Abaixei a cabeça. As porcarias me chegaram para cima do nariz. E por aí vai. A história da desdita do sujeito que se enfiou num barril de merda para fugir, para salvar a própria vida. Mas a honra ficou junto com a merda. Enfim, existe aí outra intertextualidade que é com o Chapadão do Bugre, do Mário Palmério, livro sobre o qual eu já falei aqui nesse canal, procura aí que vocês acham. Livro baseado no jaguncismo que imperava aqui em Passos no início do século XX ainda. É isso aí. Se vocês estão gostando dos nossos papos, indique para os amigos. Se não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like aí e a gente se vê logo. Um grande abraço.